7h30, horário de Portugal, e nós estaremos aqui com o nosso devocional diário Mentes com Bíblia. Deixa eu arrumar o Instagram, tá um pouquinho torto aqui. Mentes com Bíblia, todos os dias, 7h30, horário de Portugal, e nós estaremos aqui olhando para a palavra do Senhor, ouvindo dessa palavra, buscando, né? Eu e você buscando aqui os tesouros escondidos diante da palavra do Senhor. E quantos tesouros Ele tem para nós nesse dia. Quantos tesouros, quanto conhecimento, quanta força, quanta esperança, quanto poder Ele nos traz através da palavra dEle. Hoje, nesse dia, hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Hoje é o dia que nós decidimos andar com Ele. Hoje é o dia que nós decidimos andar em obediência com este Deus. E nós vamos começar agora o estudo aqui de Noé, para conhecer um pouco mais quem foi Noé. Este homem que, diante de todos os outros homens da terra ali dentro daquele contexto, o Senhor escolheu ele para ser aquele que iria propagar, né, depois do julgamento ali, porque toda aliança ela vem também com um julgamento, né? Nós temos ali Adão, ele vem com as alianças que foram feitas, o Senhor fez a aliança com Adão e Eva, depois o Senhor fez aliança com Noé, depois o Senhor fez aliança ali com Moisés, aliás, com Abraão, e depois o Senhor fez aliança ali com Moisés, e depois o Senhor fez uma aliança através de Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus que veio derramar o seu sangue precioso por mim e por você. Mas essas alianças, elas vêm, cada uma delas, elas vêm para nos trazer um entendimento da vontade do nosso Deus em relação a nós. Quando o Senhor colocou ali Adão e Eva ali no jardim, para cuidar daquele jardim, eu imagino ali o jardim do Éden, o perfume daquelas flores, os animais ali, todos os tipos de animais, o leão, a girafa, ali junto com Adão e Eva, andando, né, de forma pacífica ali com eles, eles usufruindo ali dos riachos ali que tinham ali no jardim do Éden, a água limpa e cristalina, o cheiro do verde, o cheiro da mata. Mas a desobediência trouxe a quebra da aliança. E sempre que há uma quebra de aliança, então o nosso Deus, ele vem com o juízo, ele vem com a reestruturação da caminhada ali. E quando o Adão e Eva quebraram a aliança, então o Senhor veio ali e colocou o decreto sobre eles, né? Que tem ali no início de Gênesis, nós não vamos nos aprofundar nisso agora. Mas passou-se ali, então na sétima geração após Adão, nasce Enoque. Então Enoque é o bisavô, tetaravô de Noé, né? Bisavô de Noé, porque é Enoque, tetaravô. Enoque, bisavô. Enoque, Matusalém, então o pai de Noé, então Noé. Então, na sétima geração ali vem Enoque, e a Bíblia nos fala sobre Enoque. Nós vamos ler um pouquinho lá em Gênesis 5, a partir do versículo 21, que Enoque foi levado aos céus. Enoque não morreu aqui nessa terra. Enoque, pela obediência, pelo cuidado, pelo zelo que ele tinha pela presença de Deus, ele foi levado, Deus o levou para o céu, para junto dele. Então, Enoque ali é citado na Galeria da Fé, lá em Hebreus 11, como um homem de fé. E ele é citado também, eu quero ler aqui em Judas 1, a partir do versículo 14. Vamos orar primeiro. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo de poder olhar para a Tua Palavra, de poder aprender mais sobre quem Tu és, Senhor, sobre a história daqueles que estiveram na Tua presença, e que nós possamos resgatar, Senhor, tirar o melhor desse ensinamento hoje, Senhor, para que nós possamos aplicar em nossas vidas, Senhor, para que nós possamos ser obedientes a Ti, para que nós possamos ser justos, para que nós possamos andar em santidade,
e que nós possamos entender o que Tu queres fazer ainda em nós e no nosso meio, Senhor, e aonde nós estamos como povo, como noiva Tua, Senhor, como igreja. Nos ajuda, Senhor, a andarmos em santidade na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a sermos justos. Nos ajuda, Senhor, a entendermos aquilo que nós precisamos corrigir em nós, Senhor, para que nós possamos Te agradar, assim como Enoque Te agradou, Senhor. Então, em nome de Jesus, Espírito de Deus, ministra em nós e nos ajuda, Senhor, a entendermos essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ali, então, Judas 1, versículo 14, fala a respeito de Enoque, fala o seguinte: Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: Ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos. Nós, né, aqueles que nos mantermos firmes e obedientes na presença do Senhor, nós somos esses santos aqui citados. Incontáveis milhares de santos, para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele, contra o nosso Deus, né? 16. São murmuradores, descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Essas são algumas características desses homens aqui que Judas está citando, né? Que são aqueles que não estão na presença do Senhor, que são aqueles que se desviaram da presença do Senhor. E aqui mais para cima ele diz no versículo 12, quando esses indivíduos sem o menor constrangimento participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Aqui ele está falando, se referindo ali àqueles que estão num contexto religioso, principalmente aqui a questão dos fariseus aqui dessa época, né? Mas nós trazemos também para a nossa época aqui, pessoas que estão ali no contexto religioso, mas não estão alinhadas aos propósitos daquilo que Cristo nos fala. E aqui esse tempo de Enoque nos remete justamente a esse tempo onde os homens ímpios, o pecado, né, a libertinagem, as mentiras, a defraudação, o contexto todo ali de perversidade mesmo que esses homens viviam. Mas vamos começar a ler então, capítulo 5 de Gênesis, versículo 21, que fala o seguinte: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. E aqui o Matusalém, filho de Enoque, só para vocês terem uma noção, Enoque, o nome dele significa consagrado, dedicado a Deus. Matusalém significa quando ele morrer virá o juízo. Então, Matusalém foi aquele que mais viveu, 969 anos, mais viveu aqui na Terra, né? Em termos de vida, de homem, humano. E o nome dele significa quando ele morrer virá o juízo. No ano que Matusalém morreu, Matusalém, o avô ali de Noé, morreu, então o juízo veio sobre aquele povo, e nós vamos ver na sequência aqui, nós vamos falar um pouquinho mais desses homens que antecederam Noé, para nós entendermos um pouco mais o contexto daquela época. Então aqui no versículo 25 fala, aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Maleque, Matusalém viveu mais 782 anos e teve outros filhos e filhas. E veja, sempre a palavra de Deus vai nos falar que a descendência ela não finalizou ali,
mas porém aqueles que se destacam na descendência são aqueles que têm uma aliança com o Senhor, são aqueles que estão na presença do Senhor em obediência, são aqueles que se dedicam a andar de forma correta, com zelo no caminho do Senhor. E aí então Lameque tem aqui Noé, e Noé significa descanso, consolo, e ele nos fala que chamou-o de Noé, pois disse que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar essa terra que o Senhor amaldiçoou. O Senhor amaldiçoou a terra quando Adão e Eva pecaram. Está lá em... Aqui, quando ele colocou as dores de partos em Eva. Quando ele colocou as dores de parto em Eva, ele também colocou... Olha... Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, né? Falando sobre a serpente. Ele lhe ferirá a cabeça, Jesus Cristo, e você ferirá o calcanhar. A mulher lhe disse, ele disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. É isso que o Senhor, nosso Deus, falou para Adão ali. Então aqui o pai de Noé, ele estava com essa reivindicação também. Lameque gerou um filho e chamou-o de Noé, pois disse, ele nos trará alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar essa terra que o Senhor amaldiçoou. O pai dele já deu o nome dele ali, já era uma profecia através de Noé, que Noé iria finalizar ali aquele contexto. O Senhor faria uma nova aliança através de Noé, que foi o que Deus fez, né? Uma nova aliança através de Noé e sua família ali. Então, essa aliança teve, né? Depois, mais para frente, nós vamos ler o que o Senhor nos trouxe ali através de Noé, através da nova aliança. E aí, continuando. Versículo 30. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Lameque viveu 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então agora, a partir do capítulo 6, nós vamos entrar aqui na jornada da vida de Noé, do contexto todo que fez com que Deus, que já havia preparado isso, né, já havia ali determinado o dia final daquele povo ali, daquele povo perverso. Mas olha o que acontecia ali dentro daquele contexto. Capítulo 6 de Gênesis. O título da minha Bíblia fala a corrupção da raça humana. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si as de que se agradaram e se casaram com elas. Esses filhos de Deus aqui, quando tem uma citação como filhos de Deus, né? Nós somos filhos de Deus, sim, né? Nós temos uma aliança com este Deus, mas aqui dentro deste contexto, esses filhos de Deus, eles eram, os estudiosos nos falam que eles eram os anjos caídos. Então os anjos caídos viram ali as filhas dos homens, que eram belas mulheres, então tomaram para si como mulheres, né? Tiveram relações sexuais com elas, então geraram filhos, e esses filhos eram os gigantes daquela época, eram chamados gigantes daquela época. Então esses gigantes eram considerados guerreiros ali famosos da antiguidade, como Golias ali que lutou com Davi. Mas vamos ler. Versículo 3. Então o Senhor disse, meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Então, a partir desse momento, o Senhor já limitou ali os dias dos humanos.
4. Naqueles dias e por algum tempo depois havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. E só para a gente entender um pouquinho, após isso nós ainda tivemos Abraão, e Abraão não teve somente 120 anos. Abraão foi lá com uma idade bem maior que essa, né? Mas dentro desse contexto aqui o Senhor já estava determinando ali uma idade limitada para os humanos, né? Eu não entrei nesse contexto, a gente até pode pesquisar um pouco mais a respeito disso, mas eu vou passar por cima disso agora e a gente volta a falar mais tarde. Versículo 5. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. Os nossos pensamentos, os nossos propósitos são sempre maus, porque o que há no nosso interior é um mal, né? O instinto pecador. Se nós não confrontarmos o nosso pecado todos os dias, e se nós deixarmos eles andarem, fluírem livremente, nós cada vez mais nós vamos nos afastar de Deus. E isso não é algo de 1 ou 2 ou 3, não, todos nós. Eu gosto muito de uma pessoa que fala na minha igreja, que ela sempre fala ali, ela e o marido dela, a Lu, na generosidade, e ela sempre fala, mesmo quando nós vamos fazer o bem, o nosso interior é mau, porque nós fazemos o bem esperando as honras e a glória diante daquilo que nós estamos fazendo. Então há sempre um confronto no nosso interior, um confronto entre o bem e o mal, confrontando os nossos pecados. Ana, bom dia, confrontando os nossos pecados. Então o nosso interior ele vai estar sempre em confronto. Nós devemos usar sempre aquela palavra que Deus fala para Caim lá aqui em Gênesis 4, versículo 7, que o Senhor fala para Caim, se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Então o nosso eu, mesmo que nós nos dispomos a fazer o bem, o nosso eu, o confronto que há em nós entre o bem e o mal, ele vai estar sempre ali nos confrontando com algum pensamento. Ah, Andréia, tu é boa, né, Andréia? Tu faz isso, tu faz aquilo, né? Tu é realmente boa, né? Nossa, tu é excelente nesse quesito, hein? Então nós vamos tomando a glória, nós vamos tomando a honra para nós de capacidades, de dons que não são nossos, que provêm do nosso Deus. Eu, Andréia, não sou nada. Eu, Andréia, sou falha, sou pecadora e tenho que estar sempre me controlando, sempre me confrontando. A cada pensamento que vem, eu tenho que estar em vigilância. E isso é o correto, nós estarmos sempre em vigilância, confrontando aquele conjunto de pensamentos que vem. Nós não temos domínio sobre o fenômeno dos pensamentos, mas quando nós vamos alinhando o nosso caráter, o nosso coração dentro daquilo que Cristo é, então nós vamos ter cada dia menos pensamentos malignos, cada dia menos pensamentos de um caráter corrompido, né? Mas não deixaremos de tê-los. Porque se fosse possível isso, Deus não teria dado ali todos os dias as misericórdias, nos dá, né, todos os dias as misericórdias dele, para que nós sejamos renovados todos os dias, quando nós nos arrependemos de nossas falhas, de nossos pecados. Mas então há necessidade, então voltando aqui para esse contexto aqui de Noé, que o Senhor então observou que os pensamentos e os propósitos de todos eram sempre inteiramente maus. Mas olha só, versículo 6. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Imaginem nós que somos mães, que somos pais, quando nós chegamos a um determinado momento onde o pensamento de nos arrepender de termos os nossos filhos vem à nossa mente.
quando esse pensamento chega, eu creio que deve ser um pensamento onde há muita dor ali envolvida, há muita frustração envolvida naquela criação. E aqui Deus, quando olhou para o povo, para aqueles que ele havia criado, ele sentiu justamente isso, um arrependimento, uma dor, né, de ter criado na terra aqueles que estavam causando a perversidade, aqueles que eram usados para a perversidade. E aí continua aqui, isso lhe causou imensa tristeza. Versículo 7, o Senhor disse, eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Versículo 8, Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. Então Deus, aquele que sonda todos os corações, Deus, aquele que olha, né, e reconhece cada um aqui nessa terra, sabe quem eu sou, sabe quem você é, sabe das nossas intenções antes de nós falarmos, sabe dos nossos corações. Esse Deus, quando ele foi ali e olhou toda a terra, ele encontrou lá Noé e se agradou de Noé. E olha o que a história aqui nos fala. Versículo 9. Esse é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. A justiça, gente, é aquele, ser justo é aquele que é reto na presença do Senhor. E tem outros atributos aqui de quem é justo, quem é íntegro. Aquele que é íntegro é aquele que não se corrompe com os demais, aquele que não se deixa ir com a manada, né? Ah, não, tá todo mundo fazendo isso, né? Só eu tô fora desse contexto. Não, de repente eu tô errado mesmo. Não tem nada a ver, eu tô ouvindo a voz errada de Deus, aí a falta de intimidade com Deus, né? Ah, tô ouvindo a voz errada de Deus, isso aí pode ter sido um erro mesmo. Eu vou continuar andando aqui com eles, porque eu acho que aí eu não vou ser prejudicado. Eu vou andar aqui com eles, porque daí eles não vão me excluir, eles não vão me cancelar, a palavra que atualmente estão usando aí no mundo, né? Aquele que está fora do contexto da manada, ele é cancelado, ele é excluído. Então, aqui Noé, um homem justo e íntegro, um homem que andava com Deus, que mantinha uma comunhão, uma obediência a Deus. E olha, versículo 10. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 11. Deus viu que a terra tinha se corrompido, estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé, decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. E gente, como é que Deus falou com Noé? Como que Deus fala conosco? Deus fala conosco quando nós temos intimidade com Ele. Deus fala conosco quando nós paramos, nós investimos um tempo do nosso dia, um tempo de qualidade no nosso dia para ouvir a voz deste Deus, para ler a palavra dEle, para entender quem Ele é, para entender quais são as instruções. Eu ainda estou meditando no Salmos 32 e ele sempre vem à minha mente, que fala ali que... Vamos ali para o Salmos 32. Que foi que nós falamos nos devocionais, alguns devocionais atrás. Salmos 32, versículo 8. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Versículo 10. Podemos até falar aqui o versículo 9. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. Versículo 10. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm coração íntegro, o justo, o íntegro, o que anda com Deus. Mas para entender o que Deus tem para as nossas vidas e através da nossa vida no conjunto, na comunidade onde nós vivemos, nós precisamos ter intimidade com Ele. E aqui a Bíblia nos fala que Noé tinha intimidade com este Deus. Então aqui no versículo 14, olha o que Deus fala para Noé.
construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipestre, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Esse Deus não é um Deus de detalhes? Os mesmos detalhes aqui, as mesmas instruções que Deus está dando aqui para Noé, para a construção da arca, essas mesmas instruções, esses mesmos detalhes o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. O Senhor é um Deus de detalhes. E os detalhes dele fazem toda a diferença. Quando nós não nos alinhamos, né? Quando nós vamos pela nossa força, pela nossa capacidade, pela nossa vontade, nós deixamos de lado os detalhes que o Senhor está nos dando, as instruções que Ele está nos dando, e esses detalhes são a construção daquilo que Ele tem sonhado para mim e para você. Quando nós não valorizamos os detalhes da nossa caminhada, nós estamos deixando de lado a voz do Senhor agindo sobre nós e nos ajudando a construir, porque nós estamos em construção até que Jesus venha. Nós estamos em construção em relação à nossa identidade, nós estamos em construção em relação aos nossos relacionamentos, nós estamos em construção em relação à nossa vida de intimidade com Deus, com Jesus Cristo, nós estamos em construção. E toda construção, ela tem um fundamento que é Cristo Jesus, mas essa construção, ela não pode ficar falha em detalhes. Eu não posso deixar de lado um tijolo aqui, um tijolo ali, um detalhe aqui, uma massa aqui, uma fechadura aqui, uma janela ali. São detalhes. A nossa vida é feita de detalhes que vêm através da voz do Espírito de Deus, que vêm através da voz deste Deus. E eu vou mais um pouquinho só para a gente finalizar esse contexto aqui. 17. Preste atenção, Deus falando aqui para Noé. Desculpa, gente. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, com um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você. O Salmos 23 nos fala que as bênçãos do Senhor, elas nos perseguem. Os detalhes do Senhor para aquilo que Ele tem, a construção do Senhor para aquilo que Ele tem e quer fazer através das nossas vidas, Ele vem e vai enviando. Ele vai enviando as suas bênçãos sobre nós, Ele vai nos trazendo as suas instruções, Ele vai nos trazendo as pessoas certas para andar conosco, Ele vai nos trazendo os tesouros, né? Aquilo que nós necessitamos para andar e colocar em prática aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós e como comunidade. Mas olha só, o que eu quero eu quero falar exatamente como que nós chegamos até esse ponto de o Senhor estar ali ministrando em nós e através de nós e construindo em nós aquilo que Ele quer. Então ele fala aqui para Noé, virá até você para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Versículo 22, e nós finalizamos aqui. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. E eu quero citar mais uma vez, nós falamos ontem sobre ali a viúva que foi lá bater na porta de Eliseu, né, pedir ajuda ali, que os seus filhos estavam para ser vendidos como escravos. E olha ali no 2 Reis 4, capítulo 4, versículo 5.
Olha a instrução, olha que o que que Deus fala, o que que o escritor aqui desse livro, né, fala a respeito da viúva. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. As instruções, a obediência é o princípio, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A obediência, andarmos em obediência detalhadamente naquilo que as instruções da palavra de Deus nos fala, vai nos levar a estar verdadeiramente na presença deste Deus, vai nos levar a ter diariamente a porção que nós necessitamos sobre este Deus, sobre quem Ele é, sobre Ele agindo nas nossas vidas, a obediência. Então, nós finalizamos aqui com essa meditação hoje, a obediência. Nós estamos sendo obedientes, nós estamos sendo íntegros, nós estamos sendo justos, nós estamos andando com Deus, nós estamos tendo os pré-requisitos necessários para que Ele esteja conosco, agindo em nós e através de nós e no nosso meio familiar. Essa é a nossa meditação para hoje. Obediência. Eu vou orar então. Senhor, nós finalizamos esse devocional, Senhor, entregando nas Tuas mãos essa meditação. Senhor, se conosco, Senhor, age em nossos corações e em nossas mentes nesse dia. Nos ajuda a entendermos, Senhor, sobre como sermos obedientes a Ti, como alinharmos os nossos passos na Tua presença. Senhor, traz à nossa consciência os nossos pecados, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos, nos ajuda, Senhor, a depositarmos em Ti a nossa confiança, Senhor, a nossa força, Senhor. Que a nossa força, na verdade, seja aquela que vem de Ti, Senhor. Que a nossa esperança seja aquela esperança que vem de Ti, Senhor. A certeza, Senhor, de que Tu estás conosco. Mas nós precisamos estar em santidade, nós precisamos estar verdadeiramente conosco, Senhor. Então, todos os dias, Senhor, as Tuas misericórdias serão renovadas sobre nós, Senhor. E cada dia mais nós estaremos tendo mais do Teu caráter, mais de quem Tu és, uma porção cada vez maior, Senhor, da Tua presença. E eu Te louvo, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, maravilhosa. Eu entrego nas Tuas mãos esse dia, Senhor, a minha vida, a vida daqueles que estão assistindo e que ainda irão assistir. Se conosco, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores e necessitamos, Senhor, de tudo aquilo que vem de Ti. Permaneça conosco, Espírito de Deus. Ministra em nossos corações e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Patrícia, Deca, até amanhã, se Deus quiser. E nós vamos permanecer aqui, se Deus permitir, com Noé, falando um pouco mais sobre esse homem, essa aliança, né? Esse homem que foi visto diante de tantos aqui na terra, quando o Senhor, com o seu olhar, foi e buscou alguém que estivesse realmente, que fosse justo, íntegro e andasse na presença dele. Beijinho, Ana. Até amanhã, então, se Deus quiser.